Olá! Queremos apresentar, através desse vídeo, sobre articulações de nichos populares na cidade de Salvador, bem como entender como eles atendem a moradores ou grupos sociais. Dessa forma, nosso objetivo aqui é aproximar a comunidade das opções de assistência técnica na cidade. Você conhece a Lei de Assistência Técnica? Vamos explicar. Essa lei surge como ferramenta de transformações de habitações sociais no cenário brasileiro. A lei busca assegurar o direito à arquitetura para milhões de brasileiros que constroem sua própria casa. Ela foi sancionada em 2008 e assegura às famílias de baixa renda o auxílio público e gratuito para o projeto e construção de habitações de interesse social ou para sua própria moradia, podendo ser oferecida diretamente às famílias ou cooperativas e associações de moradores. A lei abrange um acompanhamento e a execução da obra a cargo dos profissionais da área de arquitetura, urbanismo e engenharia, que são remunerados pelo poder público, necessários para edificação, reforma, ampliação ou regularização das habitações. Contudo, a ATIS abrange profissionais também de assistência social, direito, geografia e ou outras áreas relacionadas, e claramente realizando os trabalhos junto à população. Quanto a objetivos dessa lei, destacamos que através dela é possível promover serviço para quem precisa e não pode contratar, atender a demanda onde ela estiver, custear serviço técnico fora do valor de construção, enfrentar o preconceito da categoria por parte das comunidades e tornar a arquitetura promotora de qualidade de vida. Dessa forma, devemos refletir quem a ATIS atende. Através da lei de ATIS, ela é direcionada às famílias com renda de até 3 salários mínimos e surgiu há 10 anos com o intuito de auxiliar a produção de espaços correspondentes à autoconstrução e à autogestão, facilitando o acesso aos serviços prestados por profissionais de áreas diversas como, por exemplo, arquitetura e urbanismo. Aqui consideramos também a política municipal de habitação, trazendo esquemas de grupos no Brasil que se mostram efetivos ao envolver a comunidade e assistência técnica. Contudo, existe ainda uma luta muito forte, pois a lei de ATIS ainda não é regulamentada, mas quem o transforma em política pública é o governo federal, em seguida do estadual e municipal. O arquiteto Clovis Eugen Fritz, considerado o precursor da lei, afirma que mesmo tendo essa lei como instrumento importante e necessário, ainda há 2 aspectos que interferem na aplicação efetiva da ATIS. De um lado, a falta de conhecimento e vontade política do poder público, que não consegue entender o alcance da proposta, e por outro lado, a população, que também não conhece e não pressiona para que esta legislação seja aplicada. Portanto, essa lei precisa existir como política pública, sendo findada pelo poder público e criando interlocução consolidada com grupos populares, no qual busca tornar real o acesso de comunidades a programas e projetos habitacionais que exerçam os direitos humanos para essas pessoas. Inclusive, um desses direitos é o de moradia, previsto pela Constituição Federal de 1988. Desde 1948, o direito à moradia digna consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. É também um direito básico assegurado pela Constituição Brasileira de 1988. Em 60 anos, a população brasileira se torna majoritariamente urbana. Essa urbanização brasileira exponencial não é absorvida pela infraestrutura urbana e principalmente a de habitação. O Brasil registrou em 2019 um déficit habitacional de 5,8 milhões de moradias, apontam dados da Fundação João Pinheiro. O indicador inclui domicílios precários em coabitação e domicílios com elevado custo de aluguel. Além desses, outras habitações são consideradas inadequadas. As moradias urbanas brasileiras são consideradas inadequadas por apresentar ao menos um dos seguintes problemas: inadequação fundiária, terrenos irregulares, carência de infraestrutura, ausência de banheiro de uso exclusivo,
cobertura inadequada e adensamento excessivo dos domicílios próprios. Mais de 85% dos brasileiros constrói sem a supervisão ou auxílio de um profissional arquiteto ou engenheiro, fato que ocasiona inúmeros problemas relacionados à segurança e conforto nas edificações. O cenário de habitação na Bahia aqui apresentado é baseado no relatório síntese do Planerhab, realizado entre os anos de 2010 e 2013. O déficit habitacional leva em consideração moradias sem condições de serem habitadas, dada a precariedade das construções. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, o déficit total na Bahia era de mais de 550 mil domicílios residenciais. A inadequação habitacional reflete problemas na qualidade das habitações e entorno. Cerca de 54% das habitações baianas são inadequadas. Em Salvador, mais de 19% dos domicílios são inadequados. Em toda a Bahia, esse número chega a mais de 39%. Essa porcentagem da capital baiana representa quase 210 mil domicílios urbanos. Existem algumas situações de regularização fundiária no Estado. Entre os anos de 2013 e 2014, o governo do Estado entregou algumas unidades habitacionais para famílias de baixa renda, todas em Salvador, sendo beneficiadas 147 famílias em 3 ocupações. Os principais entraves da regularização fundiária na Bahia são a ausência da cultura de regularização fundiária, a imprecisão da descrição das terras no registro de imóveis, a incipiência de legislação municipal específica, a ausência de estrutura física e técnica acerca da temática, além da existência de diferentes secretarias de governo. Em Salvador, o Planerhab levantou as principais questões sobre a regularização fundiária, que consiste na necessidade dela existir, na construção de equipamentos de lazer comunitários e na implantação de serviços públicos nos empreendimentos de habitação de interesse social e no programa Minha Casa Minha Vida. Os aglomerados subnormais são definidos por conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes de serviços públicos essenciais, ocupando terreno de propriedade alheia e estando dispostos, em geral, de forma desordenada e densa. Em Salvador, são cerca de 242 aglomerados, totalizando 275 mil domicílios nessa situação, que representam mais de 882 mil moradores. Segundo a estimativa da SEDUR, feita em 2013, neste ano de 2021, teríamos no estado da Bahia um déficit urbano de 385 mil domicílios, que somado ao rural totaliza mais de 577 mil residências. Para atuar no atendimento às comunidades, a ATIS possui algumas modalidades de atuação nas cidades. Destacamos as que existem em Salvador, que são escritórios públicos, escritórios populares, escritórios modelos, residência, pós-graduação, assessorias e extensão. Portanto, tais atuações atendem moradores de bairros populares e periféricos, suprindo a escassez de profissionais específicos da área, de modo que a população possa usufruir do direito da Lei Federal 11.888 de 2008. O Viva Arquitetura Popular hoje foca na contribuição para cidades mais saudáveis, justas e sustentáveis através de seus projetos. A arquiteta e urbanista baiana Késia Damásio é responsável pelo Viva. Ela também é formada pela Assistência Técnica Habitação e Direito à Cidade da UFBA e hoje ela atua como empreendedora social e foca também na economia colaborativa e negócios de impacto. Sua atuação ocorre desde 2017 e ela é voltada para habitações populares e sociais. Seu objetivo é ampliar acesso de famílias de baixa renda a uma habitação digna, segura, saudável, econômica, resiliente e autossustentável. O Viva Popular também tem responsabilidade com o meio ambiente e com todas as habitações que impactam sobre ele. E nesse contexto da cidade de Salvador, o papel do Viva Arquitetura Popular
é assessorar as camadas populares e periféricas, atendendo serviços de arquitetura que aliam qualidade e praticidade, além, é claro, de custos acessíveis. Ou seja, o Viva Arquitetura Popular se preocupa em auxiliar populações de baixa renda em suas construções, reformas e adaptações. Além disso, busca transformar habitações comuns em modelos mais econômicos, resilientes e autossustentáveis, para tornar a construção da cidade mais justa e saudável. Um dos diferenciais do Viva é por ser uma startup social de impacto socioambiental, o que indica uma forma interessante e diferente de atuar na assistência técnica. Juntamente com o escritório Memorar, ambos ofertam mentorias em grupo ou individual, para aperfeiçoar os profissionais e prepará-los para atender demandas que sempre estiveram presentes em nossas cidades, mas que hoje poucos atendem. São mentorias que ajudam a criar modelos de novos negócios que são possíveis para tornar o preço de serviços mais baratos e acessíveis para a população, desenvolvendo nesse sentido novos nichos para escritórios populares. Apresentamos agora o Escritório Popular Memorar, cujo responsável é o arquiteto e urbanista Celivan Góes, especialista em assistência técnica, habitação e direito à cidade pela UFBA. A Memorar, Escritório Popular de Arquitetura e Construção, é um negócio de impacto social criado em 2016 para tornar os serviços técnicos de construção civil mais qualificados para quem mais precisa em Salvador, objetivando a melhoria das condições de habitação e diminuindo a geração de resíduos sólidos de construção. Os apoios ao longo dos anos foram através do programa Social Mentoring do Lab Social da Unifax, do processo de pré-aceleração no Lab Habitação promovido pela aceleradora Artemisia e do Impacto, que é a incubadora de negócios sociais da Prefeitura de Salvador. Um dos pontos fortes do escritório é o Memorar Lab, que é o departamento independente da Memorar, sendo responsável pelo desenvolvimento de novos serviços, produtos, conteúdos para as redes sociais e ofertar os cursos online e presenciais para estudantes e profissionais interessados. Além disso, é uma iniciativa da Memorar em parceria com a ONG Grupo Siloé de levar conhecimento técnico sobre construção civil para a população de baixa renda, melhorando a qualidade das obras de autoconstrução, diminuindo o seu desperdício e promovendo o surgimento de novas iniciativas e negócios de impacto social. Nossa estratégia de divulgação está nas redes sociais, Instagram e Facebook principalmente, e panfletagem, sendo que panfletagem, em virtude da pandemia, está paralisada. Eu também tenho parceria com uma ONG no bairro do Leonardo, onde eu utilizo o espaço físico para prestar serviço à comunidade, alguns gratuitos e outros são pagos. Aqui tem duas metodologias, três na verdade, uma para os cursos, uma para atendimento ao cliente e outra para a questão da divulgação. Então, a questão de divulgação é bem orgânico, é o contato direto, é algo assim que não tem um esquema. Já a parte de capacitação profissional, eu tenho dois cursos, a mentoria, que é um curso de 3 meses, e o curso de 1 dia, onde o foco do curso de 1 dia é uma matéria expositiva, são 8 horas de capacitação na metodologia de palestra, onde há a possibilidade dos alunos interagirem durante o curso, tirando dúvidas, e ao final uma reunião para tirar as dúvidas finais. Já a mentoria é um pouco diferente, além de ter, são vários mini cursos, vários sábados de 3 horas, onde os alunos eles podem fazer algumas perguntas durante a capacitação, e uma vez no mês cada um tem direito a uma reunião de até 1 hora, onde nessa uma vai tirar dúvidas para que ele monte o próprio escritório. Então é uma mentoria mais focada no indivíduo, onde ele não só vai tirar dúvidas da aula, mas também vai trazer dúvidas do próprio trabalho que está desenvolvendo na cidade dele. Então, desde que a gente criou esse curso, já foram mais de 20 profissionais capacitados só no curso da mentoria e um pouco mais de 30 mini cursos. Eu vi os moradores no processo construtivo. Isso não é possível, porque eu vou te explicar porque não é possível essa questão de envolver a comunidade. O processo de mutirão, ele é interessante no sentido como você trabalha com uma comunidade que ela é classe E.
O que é a classe C? É aquelas pessoas que ganham até um salário mínimo. São pessoas muito pobres, então muitas vezes elas mesmas constroem os seus barracos, né, ou suas casas. E as pessoas de classe D são pessoas que ganham um salário, até um salário mínimo e meio, às vezes depende da família até 2 salários. Essas pessoas trabalham, as pessoas não têm tempo para participar de mutirão, a não ser que seja tipo bater uma laje no fim de semana para ajudar o vizinho, né? A dificuldade é mais as pessoas entenderem, né, qual é o papel do arquiteto e do engenheiro, né, porque muitas vezes eles querem a obra já pronta, né? Então pagar primeiro pelo trabalho intelectual, de fazer o planejamento da obra, de acompanhar aquela obra. Então existe aí uma resistência, né, sobre isso, mas nem tanto assim. Eu acho que a resistência maior envolve mais a legislação, né? Então muitas pessoas elas se incomodam muito em ter que obedecer à legislação. Então obedecer o recuo de 1,5 m para abrir uma janela, né? Obedecer a questão de não usar a calçada para fazer escada. Acho que isso é normal, mas no início demorou um pouco para engrenar, mas hoje está tendo uma boa procura, né? Não só daqui de Salvador, mas também de cidades da região metropolitana, como Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, né? E as pessoas, não só que eu vejo mais hoje, não apenas pessoas de classe D, mas principalmente pessoas de classe C e classe B, né? Estão começando a se interessar muito pelo escritório e nos acham hoje mais pelo site do que pelo Instagram. O escritório público faz parte da Prefeitura Municipal de Salvador, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas. Ele está dentro da Coordenadoria de Habitação e conta com profissionais de arquitetura, urbanismo, engenharia civil e assistência social. O objetivo do escritório público é prestar assistência técnica gratuita em arquitetura, urbanismo e engenharia, na elaboração da unidade habitacional e seu entorno, diminuindo o déficit qualitativo da habitação de interesse social. As atividades desenvolvidas no escritório passam pela elaboração de projetos de arquitetura e complementares da habitação de interesse social e popular, adequação dos pedidos de regularização da habitação às exigências da legislação urbanística do município, a elaboração de cadastros de imóveis para fins de regularização, e isso para contribuir para a diminuição do número de construções irregulares da capital baiana. Todos esses serviços são divulgados pelo site da Prefeitura e o escritório também dá entrevista para jornais. Eu, Carmélia, como já fui estagiária do escritório público, agora vou dar meu depoimento para explicar como acontecem as atividades dentro do setor. O estagiário acompanha desde a vistoria até todo o contato com o requerente, passando pela elaboração do projeto ou das peças gráficas que são requeridas no processo. Os chefes de setor acompanham todo esse processo, mas deixam os estagiários conduzir a todo momento. Enxergo a alta demanda como um grande desafio a ser enfrentado pelo escritório público, pois não existe nem muitos profissionais, nem uma estrutura física que comporte a quantidade de processos que chegam diariamente no setor. Lembro que quando o escritório ganhou um prêmio no Fórum Nacional de Habitação, houve uma divulgação por meio dos jornais locais e a demanda só aumentou. A residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia faz parte da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. A proposta é de atuação por meio do curso de pós-graduação em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade, voltado para a capacitação profissional e cidadã de forma integrada às instituições de interesse público, municípios e movimentos sociais atuantes nessa área, ampliando assim a inserção social da universidade pública. O Mobiliza, da Residência de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia da UFBA, atuou em 2020 dentro do contexto da pandemia da Covid-19. O objetivo era dar visibilidade às comunidades, doadores e ações existentes, para facilitar a conexão entre os mesmos, criando redes de apoio ao acesso a contribuições emergenciais, como materiais de higiene pessoal e de limpeza, comida, renda, entre outros. Assim, dando visibilidade às comunidades que estão sem serviços básicos, como abastecimento de água. Curiá é um escritório modelo de arquitetura e urbanismo vinculado à Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia.
sendo um programa de extensão permanente da UFBA. Ele surgiu em 2011, a partir da iniciativa de um grupo de estudantes que faziam parte da disciplina de Ateliê 3. A ideia de construir o projeto tem relação com uma das atividades desenvolvidas nesta disciplina, com a elaboração de um projeto urbanístico com fins didáticos em zonas irregulares da cidade de Salvador. A Projecta é uma empresa júnior que presta serviço na área de arquitetura e urbanismo. Tem o objetivo de disseminar uma arquitetura transformadora, tornando acessível o serviço de arquitetura para uma grande escala da população que tradicionalmente constrói sem o apoio de um arquiteto. O movimento Empresa Júnior leva a experiência de uma empresa de verdade para alunos ainda na graduação. É importante falarmos sobre as leis relacionadas à ATIS. Entre elas, destacamos o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, conforme a Lei 11.124 de 2005, que busca implementar investimentos e subsídios advindos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para viabilizar o acesso à moradia digna e sustentável às populações de menor renda. Esta é uma lei que dialoga com a assistência técnica. Além disso, também temos a Constituição Federal de 1988, em que indica instrumentos de reforma urbana e de função social da cidade, e também traz a moradia como direito social do cidadão. Além disso, temos o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, que cria um instrumento da assistência técnica e jurídica gratuita para comunidades e grupos sociais menos favorecidos. Destacamos também a questão de financiamentos, como o FNHIS, para assistência técnica, pois ela é de grande importância para a garantia do serviço. Em Salvador, a Lei Municipal 8.287 de 2012 indica que, além da possibilidade de financiamento público, os serviços de ATIS devem ser prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, que atuem conforme descrito no trecho acima. A lei também diz que na seleção e contratação dos profissionais, na forma do inciso 4 do caput do artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. Também ela se refere que, em qualquer das modalidades de atuação previstas também no artigo, deve ser assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica. Além disso, destacamos, conforme os exemplos dos escritórios populares, a possibilidade de atuar através do financiamento por incubadoras sociais. Agora, trazemos orientações que indicam como os grupos sociais ou moradores de comunidades e periferias podem chegar até iniciativas populares em Salvador. O primeiro passo poderá partir dos responsáveis dos escritórios, mas também poderá ser por meio dos grupos populares ou dos moradores. Para ser atendido, precisa ter uma renda de até 3 salários mínimos. Além disso, alguns critérios de acordo com a área construída são considerados. O segundo passo é esse trabalho com a ATIS. Os profissionais de assistência técnica se mostram disponíveis para atender a população de baixa renda e suas urgências. O terceiro passo, após o entendimento do problema e a definição de soluções para as demandas, o técnico de ATIS apoia na elaboração de projetos em atendimento ao morador ou grupo social. E o último passo é a articulação da autogestão e autoconstrução com os moradores e movimentos sociais de acordo com os projetos. Reforçamos as iniciativas populares existentes em Salvador. Uma comunidade que se apoia poderá procurar apoio às iniciativas populares para acompanhamento de seus territórios. Além disso, possibilita dar autonomia aos moradores, auxiliando na execução dos projetos e mobilizar mutirões com a comunidade. Apesar de serem iniciativas recentes e ter um público-alvo misto, são grupos que se dispõem a fazer a lei da assistência técnica acontecer. Concluindo, trazemos algumas inquietações e questões a partir do que foi mostrado. O direito à moradia é fundamental para um padrão e qualidade de vida adequada. Além de ser um acesso ao lar e espaço, é viver de forma digna, segura e em paz com sua família e comunidade. A Lei de ATIS está em vigor em boa parte do Brasil, mas é preciso ser regulamentada. Precisamos fortalecer a ATIS como políticas públicas em promoção da habitação em todo o país.
Além disso, o meio acadêmico tem um importante papel na formação de pessoas que promovam iniciativas e mobilizem ações em prol do direito à moradia, à cidade e educação, além de fomentar a criação de capacitações em assistência técnica, o que ajuda a dispor de um grande número de profissionais que apoiem tais serviços. Apesar das iniciativas populares serem ainda pouco conhecidas, suas ações precisam ser disseminadas como forma de atender e apoiar famílias e também grupos sociais, especialmente em regime de mutirões com autogestão e autoconstrução. É importante criarmos redes com essas iniciativas e entender como seus trabalhos, juntamente com a comunidade, podem ajudar a criar uma cidade digna e justa, uma cidade para todos.